Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre cores, que é importantíssimo entender como as cores funcionam e também como é que elas são impressas, né, no processo gráfico. Então, primeira coisa, na publicidade se usa muito cores. Saber trabalhar com cores, seus tons e tudo mais é algo muito complexo, mas dá resultados extremamente interessantes. Existem regras e fórmulas para isso, a gente vai ver ao longo dessa aula de hoje aqui. Primeiro, um pouco sobre como é que o ser humano sabe sobre as cores, como é que ele estudou. Então, vamos lá para trás, 350 anos antes de Cristo, Aristóteles, ele acreditava que os objetos emanavam a cor. Então, se eu via uma pedra vermelha, ela tinha uma radiação vermelha que atingia a minha visão. Ou seja, a cor saía dos objetos. A gente sabe que isso já não é verdade há muito tempo. Aí vem René Descartes também, com lei da refração. Leonardo da Vinci fez um estudo muito interessante, 1400, né, sobre o tratado Sombra e Luz. Trabalho interessante. E aí a gente começa a estudar e ver cor como uma coisa concreta só há 300 anos atrás, com o trabalho de Isaac Newton, né, a decomposição da cor e assim por diante. Mas para nós, para a publicidade, quem for trabalhar com cor, a gente tem Goethe, que é o mesmo Goethe, do Instituto Goethe, é um filósofo alemão muito importante. E para nós ele é importante porque ele começa a tratar a cor não só como um efeito físico, algo que nos afeta de uma maneira muito mais profunda do que isso. Ele começou a estudar a psicologia das cores, então o trabalho dele é muito importante. E vejam então, né, há 2000 anos, desde Aristóteles até chegar no Goethe, a gente foi aprendendo sobre as cores, mas é muito recente essa questão da psicologia das cores, que remonta aí 200 anos atrás. O importante da psicologia das cores para você entender é que você vai vendo que as cores têm efeitos diferentes nas pessoas. Aqui nós temos a casa de Goethe, que fica em Weimar, e dentro dessa casa ele recebia as pessoas e tinha uma sala verde, uma sala azul, uma sala vermelha, pintada com essas cores nas paredes, e ele conseguia sentir que as pessoas se comportavam de maneiras diferentes em cada um desses ambientes por causa da cor e assim por diante. Então isso nos ajuda bastante hoje a entender como é que eu vou pintar, por exemplo, um hospital com cores suaves, tons pastéis, para não estressar os pacientes. E também eu pinto uma lanchonete onde eu quero ter uma grande movimentação de pessoas entrando e saindo, de vermelho, de laranja, cores extremamente fortes, onde você não aguenta ficar nesse ambiente, né? Elas te excitam bastante, por exemplo, no McDonald's, você entrar, você vê toda aquela gama de cores fortes, você fica excitado, você come rápido, mas você não aguenta ficar ali durante muito tempo. Então, no material que vocês têm lá à disposição e na internet, fartamente, você acha materiais que são importantes para você entender essa questão de como as pessoas veem a cor, não como fisicamente elas são compostas, mas como é que ela pode impactar se for criar uma marca e assim por diante. Usar a cor como comunicação. Então vamos lá, começando pelo como é que eu vejo a cor, né? A cor, ela, ao contrário do que muita gente imagina, ela é vista pelos olhos? Não, ela é vista pelo cérebro. O que eu tenho é o olho, que é um sistema que me captura a luz, então entra pela córnea e vai numa região muito pequena aqui atrás, que a gente chama de mácula, onde temos células sensíveis que transformam luz em eletricidade. E aí, através do nervo óptico, manda isso tudo para o cérebro. E é no cérebro que eu vou ver a cor, imaginar a cor e ter a sensação de cor. Cada pessoa vê e imagina a cor de uma forma diferente. Então, aqui são as células que transformam a luz em impulsos elétricos. É uma região muito pequena, tem mais ou menos 4 a 5 milímetros quadrados, né? E consegue ter lá 125 milhões de bastonetes que fazem essa transição para o nosso cérebro. Aqui uma foto da mácula, né? Essas são as células que a gente tem no fundo dos olhos, que são responsáveis. E elas têm, então, cada uma delas tem uma função de converter as cores, né?
aqui eu tenho os bastonetes que pegam a cor vermelha, a cor verde e a cor azul e mandam sinais para o cérebro. Esse sistema é tão bem feito e tão bem montado que a gente acabou importando isso para as câmeras digitais. Hoje, uma câmera fotográfica digital, ela funciona da mesma forma, ela tem um sensor e nesse sensor ela tem a captura no mesmo padrão, RGB, verde, vermelho, verde e azul. Né? Então, copiou-se o sistema do olho humano para a câmera fotográfica. Vamos lá. Teoria da cor e fato. Reagimos de maneira mais emotiva do que racional diante das cores. Isso o Goethe deixou bem claro. E aqui a gente tem, então, a decomposição da luz branca. Eu tenho o arco-íris, que tem, dentro do arco-íris, duas coisas que para nós vai ser fundamental até o final dessa aula, que é entender o que é cor RGB e cor CMYK. Então, eu tenho o vermelho, o verde e o azul, e também intercalando com eles, eu vou ter o ciano, o magenta e o amarelo. Aspecto visível das cores. O aspecto visível que eu tenho é esse gráfico aqui. Esse é o que o ser humano consegue ver. A gente consegue ver uma gama muito detalhada de verde, né? Eu tenho aqui o monitor RGB, que daí já é esse gráfico aqui. Eu não consigo representar num monitor RGB toda a gama de cores visíveis a olho nu. Então, eu já tenho aqui um filtro. No meu monitor, eu não vou conseguir ver. E se for cor tinta, né, a cor na escala CMYK, aí é outro padrão que eu consigo. Então, às vezes, é muito comum, né, você conseguir um verde neon, um verde muito intenso no Photoshop, na tela do seu computador, que é a cor luz. Né? E quando eu vou representar isso em impresso, na cor tinta, eu não consigo chegar lá próximo. E aí você fica frustrado, pensando, puxa, mas por que eu vi no meu monitor e fui imprimir, não sai aquela cor? Você tem que ter em mente que realmente padrões de cores, reprodução de cores, elas não representam o aspecto visível do olho humano. Então não é um problema do equipamento ou coisa assim. É um problema da tecnologia ou do sistema que eu estou utilizando. Eu tenho que estar bem ciente disso. Sem luz não há cor. A luz branca é formada por todas as cores do espectro solar, né? E três cores visíveis do espectro solar são consideradas as cores mais importantes: o vermelho, o verde e o azul. Para representar isso numa tela de computador, como você está me assistindo agora, ou pelo celular, eu consigo montar uma combinação de cores usando RGB. Então, no monitor, se você fosse dar um zoom, olhar de perto, você veria em cada pixel três cores: o vermelho, o verde e o azul. E a maneira que eu ligo cada um deles vai me dar tons diferentes, cores diferentes. Se eu ligar 100% vermelho, eu vou ver o vermelho, mas se eu ligar 70% vermelho, mais o verde, mais uma porcentagem do azul, eu vou tendo combinações diferenciadas de cor. Isso é bem interessante. Então, aqui eu tenho um resultado, por exemplo, do que aqueles LEDs coloridos estão me representando em cor. Né? E aí é uma gama muito grande que eu consigo representar dessa forma aí. As televisões antigas era bem visível, a olho nu você chegava a ver esse padrão aí. Então, se eu quiser o branco, eu acendo todos os LEDs em 100% e eu vou ter o branco. Se eu quiser o escuro, o preto, eu apago todos eles e vou ter o preto. E depois todas as combinações ali por diante. O processo aditivo, ele funciona da seguinte forma. Então, o processo aditivo, que é o processo RGB, que é o processo de montar cor luz, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho o vermelho, o verde e o azul. Se eu ligar 100% de azul com 100% de vermelho, eu vou ter o magenta. Se eu ligar vermelho com verde, eu vou ter amarelo. Se eu ligar verde com o azul, eu vou ter o ciano. E a intersecção de todos eles, ou seja, tudo ligado, eu vou ter o branco.
e em volta o preto. Ausência de luz, tudo desligado. Aqui, tudo 100% ligado, eu vou ter o branco. Esse é o sistema RGB. É o sistema que a gente chama de aditivo.